Seja muito bem-vindo. Reiniciando aqui a nossa conexão. Se você está nos assistindo no IGTV, você não esteve presente na live de hoje ao vivo, mas você vai ter a oportunidade agora de assistir-nos e conhecer um pouquinho mais da reflexologia clínica. Vamos só aguardar um pouquinho, o pessoal que está reconectando aí. Nós perdemos a conexão. Como nós estávamos com música aqui no fundo, o Instagram ele identifica que você está com música e aí ele não deixa a gente continuar na live se tiver músicas assim tocando no fundo, né? Então, por isso a gente precisou reiniciar a conexão. Vamos só aguardar um pouquinho aqui as pessoas. A Marta já entrou novamente. Elaine, Marcela, legal. Gente, a conexão caiu aqui, deixa eu contar para vocês por que a conexão caiu. Eu tinha colocado uma música de fundo, né? Então eu estava conversando com vocês e tinha uma música de fundo. E o Instagram, ele identifica que tem uma música de fundo. E aí, às vezes, ele identifica que é como se a gente estivesse postando uma música, alguma coisa assim, e aí ele corta a conexão. Tá? Então, quando vocês forem fazer live, lembra que vocês não podem deixar a música alta de fundo, porque ele vai cortar a sua conexão. Muito bem. Então, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar aí sobre o diferencial da reflexologia clínica, tá? Como eu havia comentado anteriormente com vocês, as pessoas hoje, quando escutam falar em reflexologia, rapidamente elas vão lá e começam a pesquisar no Google para saber o que é a reflexologia e vão encontrar uma infinidade de informações. E aí a pergunta é, como é que a gente vai fazer para diferenciar a reflexologia clínica do que popularmente as pessoas já conhecem como reflexologia? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, dessa diferenciação da reflexologia clínica. E lembrando que nós estamos aí correndo com duas, não sei se eu vou chamar de promoção, né? Mas nós estamos aí com duas promoções, vamos chamar assim, que estão correndo, né? Daquela pessoa que vai indicar mais pessoas, que vai postar o seu vídeo lá no Story, vai marcar o Sebrari, vai convidar outras pessoas para nos seguirem, e a pessoa que entrar aqui nos seguir também vai fazer um comentário e vai colocar, olha, arroba, e o nome da pessoa que indicou ela, e vai colocar, olha, fulano de tal me indicou, tá? Então, aqueles que fizer mais indicações vai ganhar uma consulta nossa, tá? Então, estou só relembrando aqui, a Josi já falou isso com vocês ontem. Aquele que fizer mais indicações de pessoas que colocarem lá, olha, arroba fulano de tal, me indicou e eu estou aqui por causa dela, essa pessoa vai ganhar uma consulta, tá? Essa consulta vai ser para quem fez mais indicações de pessoas que passaram a nos acompanhar nesses últimos dias, vale até segunda-feira. E uma outra promoção que está correndo ao mesmo tempo são daquelas pessoas que vocês vão indicar para acompanharem o Sebrari, para participar dessa campanha. E na segunda-feira, se nós batermos a meta de 1.000 seguidores até no domingo, aí na segunda-feira nós vamos fazer um sorteio de uma consulta comigo e com a Josi. Então a gente vai fazer sorteio na segunda-feira e vocês vão precisar estar presentes para poder serem sorteados. Quem não estiver presente não vai poder concorrer. Mas aí depende de batermos a meta. E eu tenho certeza que a gente pode alcançar aí essa meta de 1.000 pessoas na segunda-feira. Nós queremos o maior número possível de pessoas engajadas nesse movimento. Então, vamos conversar um pouquinho com a Leuda. Vamos lá. Vou chamar a Leuda aqui para a gente conversar um pouquinho, Leuda. Já estamos chamando. E vocês vão conhecer agora a Leuda. Santana, né? Santana foi indicada por Marta Grace, é isso mesmo. Coloca lá, arroba Marta Grace me indicou, tá?
Vamos aguardando aqui um minutinho. Só a Leuda lá aceitar a solicitação de entrar no vídeo. Gente, a história que eu vou contar para vocês hoje sobre a reflexologia clínica vai ser bem interessante vocês entenderem como que nós chegamos nesse resultado, tá? É um resultado de muitos anos de estudo, de pesquisa. E eu vou explicar para vocês como a gente chegou nesse resultado, tá bom? Deixa eu chamar aqui de novo Leuda. Leuda, eu vou chamar aqui, Leuda, e você aceita a solicitação aí, tá? Para participar na chamada. Isso. Sim. Boa noite, Leuda. Seja muito bem-vinda. Prazer falar com você. É um prazer ter você com a gente aqui, Leuda. Igualmente, senhor. Leuda, hoje nós vamos conversar aqui uma coisinha bem interessante. Nós vamos desmistificar um pouco mais a reflexologia, especificamente a reflexologia clínica, né? Eu estava Sim, comentando agora há pouco que quando você fala em reflexologia, começa a falar da reflexologia, as pessoas vão lá na internet, elas querem saber um pouco mais da reflexologia, elas querem pesquisar sobre reflexologia e às vezes elas vão encontrar lá informações assim bem diferentes daquilo que a gente está mencionando aqui, né? E verdade. talvez a gente vai encontrar pessoas aí, tem algumas regiões do Brasil aonde há algum tempo já existem profissionais de reflexologia e as pessoas elas acabam tendo contato com profissionais de reflexologia e às vezes alguns falam assim, olha, eu fiz reflexologia e para mim não funcionou, né? E eu É, sempre falo aqui para as pessoas assim, reflexologia é independente da sua vontade, ela vai acontecer, ela vai funcionar, ela vai trazer benefícios. E aí fica aquela verdade. pergunta, mas por que que alguns falam que não funcionou? Então, por isso é que nós estamos conversando um pouquinho aí sobre a reflexologia clínica. Gente, deixa eu Sim. só fazer uma menção especial. A Reflexo Emociones entrou. Olá, buenas noches aqui em Brasil. Seja muito bem-vinda. ¿De qué país y de qué ciudad? Escribe a nosotros, por favor. Então, Reflexo Emociones é um grupo de terapeutas. Colômbia, olha só, eles são situados em Colômbia e eles acompanham o Sebrari aí. Em breve, né? A gente está com um projeto aí, em breve nós vamos colocar muitas informações em espanhol, né? Então, quando nós fizermos isso, a gente tem aí a ideia de expandir bastante aí É isso. essa, essa ideologia do Sebrari, tá? Entonces, Reflexo Emociones, sea muy bienvenido a nuestra charla de hoje. Vamos lá então. Leuda, me Sim. fala um pouquinho quem é você e o que você faz. Então, eu sou a Leuda, né? Reflexoterapeuta, né? E hoje atuo com a reflexologia, né? E, assim, estou muito feliz, né? Por ter conhecido você, né? A Josi e a Sebrae, né? Por ter me dado essa oportunidade, né? Então, assim, fico muito feliz com o convite também, né? Estar participando Legal. aqui com essa turma toda aqui hoje. Leuda, me conta um pouquinho sobre quando você soube da reflexologia, a primeira vez quando você ouviu falar da reflexologia, qual foi a ideia, a percepção que você teve, como você via? Então, eu vim conhecer a reflexologia através de uma amiga, né? E aí, essa amiga me contou, olha, eu sinto tal coisa, isso e aquilo, eu fico fazendo uma ligação do que eu também sentia, né? E aí, logo em Uhum, seguida, ela me falou sobre você, sobre a Sebrae e sobre o tratamento que ela estava fazendo e que ela estava tendo bastante resultado. Então, isso eu fiquei, assim, curiosa, né? E aí, uhum. quando surgiu a oportunidade de você vir em Brasília, ela foi a primeira pessoa que ela lembrou de chamar, foi eu. Fiquei muito feliz, né?
Que legal. Então, foi isso. Legal, isso é muito legal. E você, desde que você conheceu a reflexologia, né, você teve essa oportunidade depois de fazer a formação, mas me conta um pouquinho dos resultados. Então, os resultados para mim foi de imediato, logo assim no workshop mesmo. Quando eu fui ao workshop, eu pensei, gente, e eu fui através de outra amiga que ela falou, não, você é a solução para minha vida, vai, faz. E assim eu fui, né, aquela perspectiva de realmente ter um retorno bom, um resultado, né? E aí lá no workshop, quando eu vi a palestra, e aí logo em seguida eu falei, quando você falou quem vai se candidatar, e eu, uma cara lá, eu falei, eu, porque eu queria alguma solução, porque eu não aguentava mais tanta medicação, tantas coisas, né? E aí, Hum. quando isso aconteceu, foi muito maravilhoso. Né? Me conta como era antes de você conhecer a reflexologia, como é que era essa questão? O que que você tratava, as medicações que você tomava? Como era antes da reflexologia? Então, eu vivi a fase de medicações, né, para as emoções, dor de cabeça, né, assim por diante. Então, tinha um estresse, assim, muito elevado, né? Porque, digamos Uhum, assim, eu sou uma pessoa muito agitada. Então, isso me complicava bastante a minha vida, né? Então, assim, eu uhum, vivia tomando Doflex e outras coisas mais, né, calmantes, para poder manter o equilíbrio. E até então, até mesmo fazia acupuntura, né? E assim, eu não via resultados, né? Então, cada dia mais eu estava me drogando e não tinha resultado, né? Então, isso era uhum. complicado. Você lembra quantos tipos de drogas, de medicações você tomava? Eu tomava, Diferentes? eu tomava uns cinco, Uns 5 e tipos diferentes. cinco tipos diferentes. Então, assim, para minha idade, eu achava assim um exagero, né? Então, eu queria uma Olha, solução, né? dizem que a gente nunca pergunta a idade de uma mulher, mas você pode dizer aproximadamente Então, com eu que tenho idade 44. você já estava tomando essas medicações. Com que idade? Com uns 30 anos. Com uns 30 anos eu já estava Sério? tomando, sim, né? Então, assim, Caramba, quando estava bem cedo, né, bem nova, e assim, foi, bem era nova. assustador. Eu falei, eu não quero isso para minha vida, né? Porque eu via minha mãe com aquela luta dela também de muita medicação, e eu procurava, né, alternativas terapêuticas também, mas em outras áreas, né? Uhum. Foi isso aí, né? Que legal. Então, você passou vários anos tomando essas medicações, desde os 30, porque eu falo vários anos porque eu me lembro que nós fizemos a formação em Brasília tem acho que 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim, né? É, exato, exato. E Quase até 3 então anos, você né? estava tomando medicação. Então, nós podemos dizer aí que Exato. foram mais de 10 anos debaixo de medicação, né? Foi bem puxado, foi difícil, né? Foi difícil, Uhum, né? Porque eu tinha que manter o equilíbrio, né? Então, assim, eu com 2 filhos, né? Trabalho e a rotina, né? Então, tudo isso cansava, né? E eu ficava uhum, naquela situação, falei, não, preciso de uma solução, algo imediato, né? Foi uhum. impactante, né? Eu senti assim. É tanto que quando eu retornei do workshop, meus filhos mesmo falaram, gente, mãe, o que que aconteceu? Eu falei, foi a luz que apareceu, né? Muito Certo, que bom. legal, Leuda. Isso é muito bom. Pois Então, é. você tem 2 filhos que você falou, né? Exato. 2. Agora, você foi lá depois e aprendeu a reflexologia. Então, eu posso entender que além de você fazer o uso, né, na sua vida, você passou a fazer uso na sua família. Sim, sim. Porque foi algo assim que de imediato eu já senti o resultado, né? Então eu falei, eu quero algo para mim, para minha família e também para mim poder ajudar outros, né? Então isso para mim também é uma coisa assim lisonjeável, né? Foi muito bom. E está sendo, né? Estou Uhum, atuando na área, né? Então assim a procura tem sido bastante. Então assim eu tenho sim. bastante e pessoas que elas gostam, né? E contam suas experiências. Então isso motiva a gente a expandir mais esse negócio, esse tratamento, essa reflexologia clínica, né? Porque é isso que a gente precisa, né?
É verdade. Me conta um pouquinho o que que você tem visto de mudança na vida das pessoas que você tem tido contato, dos clientes, das pessoas que você hoje já tem atendido com reflexologia, o que que eles têm comentado com você sobre a mudança na vida deles? Então, é algo assim que de início, até mesmo no início do meu curso, eu conheci uma senhora e ela tinha uma bateria de exames. E aí eu falei assim, olha, fazendo um curso, mas eu quero testar em você algo assim, e elas, eu aceito. Então, quando eu diagnostiquei o ponto, eu falei assim, gente, eu estou ainda na formação, deu para mim dar mais ou menos uma direção para ela, uma luz, né? Então, assim, ela ficou maravilhada, ela disse, você foi a minha salvação. Lógico, eu falei, lógico que foi reflexologia, né? Mas Uhum. e assim, experiência, essa semana mesmo eu atendi um rapaz, né, que ele chegou aqui tremendo, eu falei, ele estava com o sistema nervoso abaladíssimo, né, à base de medicações, de injeções. Então, assim, na primeira sessão, logo no outro dia seguinte, ele me ligou logo cedo dizendo que tinha dormido bem, que estava bem e que ia continuar o tratamento. E aí, quando Ele foi chegou ontem, aí sim, ontem ele tremendo. veio aqui tremendo, sabe? Quando você vê aquela pessoa que fica com aquele tipo o tempo todo. Eu falei, gente, aí eu fiquei assim, mas eu comecei a perguntar a série de coisas que ele vinha sobrecarregando desde o início, né? Então, assim, eu Aham. fiquei. E assim, porque você tem que fazer o histórico logo de início, né? Do início ali, de como foi a sua infância, sua adolescência e assim por diante, para você ir montando, né? A Uhum. terapêutica completa, né, para chegar à conclusão. E daí, quando eu comecei a diagnosticar os pontos, fazer a pressão dos pontos, ele foi começando a se soltar, a conversar e falar. É tanto eu fiquei assim, porque ele já estava falando comigo mais ou menos 15 dias. E aí eu fui conversando com ele aos pouquinhos e ele não queria, ou seja, se abrir comigo. Eu falei, pode falar, fique tranquilo, você está perante uma profissional, eu não estou falando. O que ficar entre nós, né? E aí ele, tudo bem. Uhum. Aí foi onde ele veio e gostou e vai. E já a gente já fechou o negócio, né? Isso é Que legal. importante, a saúde É, dele, né? uma coisa que eu sempre chamo a atenção é que a reflexologia, ela produz efeitos imediatos, né? Você tem Sim, como perceber os resultados, as mudanças desde a primeira sessão. Essa série de vídeos que a gente disponibilizou na última semana, né? Nós temos mais coisas que nós vamos disponibilizar agora nos próximos dias, mas nós disponibilizamos alguns vídeos ensinando coisas simples que as pessoas sim, podem utilizar em casa em vez de usar uma medicação para intestino preso, para constipação intestinal, né? Congestão nasal, para dores lombares. Então, nós ensinamos algumas coisinhas que são fáceis, simples, e a pessoa usando em casa é melhor do que usar uma medicação, né? muito. Mas uma coisa que nós temos ressaltado também nessas lives, e cada uma delas tem trazido uma pessoa diferente para mostrar isso, né? Que não é uma pessoa, são muitas pessoas que tiveram as Muito. suas vidas transformadas com a reflexologia. Porque nós temos o foco, nessa campanha que nós estamos fazendo, o nosso foco é melhorar a qualidade de vida das pessoas, a qualidade delas através da saúde, melhorar o processo na vida familiar, melhorando a saúde dos filhos. Então, esse é o foco que nós temos. As pessoas entenderem que fazer uso da reflexologia significa ter uma vida mais saudável. E é isso que a Sim. gente está buscando proporcionar para as pessoas, para que elas tenham uma vida mais saudável com o uso da reflexologia clínica, né? É, E não é só você que está contando isso para nós, né? Temos muitas pessoas aí já nos depoimentos que transformaram a vida, né? O Renato contando que a esposa engravidou depois de 15 anos de casado e é a achava que ela história. não ia poder engravidar, né? Mas hoje está lá com o Enzo de 5 aninhos de idade. Nós tivemos aí várias pessoas já comprovando isso. Você hoje é mais uma que está mostrando, nos contando aí dos resultados que você tem tido. Agora, comparando a sua vida antes da reflexologia, aquelas medicações que você tomava, e com aquilo que você tem hoje na sua vida, Hoje eu o não que que tomo tem hoje na nada. sua vida que você não imaginava que era possível? Então, hoje eu tenho um sono tranquilo, né? Que é algo também que eu tinha
um sério problema com a insônia, né? Então hoje eu consigo Uhum, dormir bem, não tomo nenhuma medicação, porque é algo que você se cuida, você consegue cuidar de você mesma, né? E cuidar dos demais, né? Então é algo assim uhum, que você não se sabotar, é aprender e fazer, né? Colocar em uhum. prática mesmo. E isso é Agora, assim algo, sim. me responda uma pergunta. Foi difícil aprender reflexologia? Você acha que qualquer pessoa pode aprender com o que a gente tem ensinado, os vídeos que você tem visto, que a gente tem colocado, né? Hoje você diria que qualquer pessoa pode aprender, que é fácil aprender? Qualquer pessoa, sim, pode aprender, né? E é fácil, né? Então, assim, os primeiros dias eu falei assim, gente, eu não vou aprender. E aí, quando foi segundo, terceiro dia, assim, foi, eu falei, gente, não é que é rápido, né? E é algo que logo traz o resultado e você passa a sentir prazer mesmo no que você está aprendendo, né? E a troca que você faz de um com o outro, então, no momento do curso, isso é muito gostoso, né? Satisfatório. Me conta como é que é com seus filhos. O que que Meus filhos. mudou depois que você passou a tratar eles com a reflexologia? Como é que ficou esse processo, essa relação? Então, o meu mais velho, ele tinha problema de depressão, né? Então, ele vivia à Hum, base da Ritalina também, né? E assim por diante. Daí, quando eu comecei a fazer reflexologia nele, ele mudou totalmente. Hoje ele é outra pessoa disposto, né? Ou seja, é mais ativo. Então, assim, mudou. E o meu filho mais novo, ele teve um problema esse ano, apresentou uma bactéria que o médico falou, não tem jeito. E eu comigo, tem sim, sabe? hum. E daí eu saí do hospital e ele com o tanto de medicação, e eu falei, tá bom, tranquilo. Mas eu comigo, eu sabia que, né, e logo que ele ia parar. E assim, não chegou a usar essa medicação 30 dias. Então, recentemente eu fiz exames dele, né, que ele estava com mononucleose, né? Então, assim, Uhum, ele é outra pessoa, né? Então, assim, mudou totalmente, não tem mais vestígio disso no organismo dele, né? que legal. Então, assim, isso é que é prazeroso, né? Te dá Uhum. aquela felicidade mesmo, você poder cuidar, né? E sem contar o É, contato que quem escuta a gente falando assim, pensa assim, gente, é um milagre, mas é, né? não é isso? Porque, né? É um milagre, né? Então, assim, é algo que eu indico para as pessoas fazer sem medo, sabe? Porque é algo que você aplica, mas que você vai obter os resultados imediato, né? Então, assim, Sim, é verdade. você não ficar pensando, ah, mas isso é caro, isso é aquilo. Não, pensa nos benefícios. É isso que eu converso sempre com os meus pacientes. Pense nos É benefícios, verdade. no resultado. Porque o resultado, quando a gente vê o resultado, a gente fica feliz, o paciente fica feliz, né? Então, assim, é igual esse rapaz mesmo. Então, no outro dia que eu liguei para ele para saber como é que foi, ele estava outra pessoa, ele, sabe, já passou a falar, é, a se expressar melhor, né? E aí, quando ele chega Uhum. aqui ontem, todo sorrindo, eu falei, gente, né? Então, assim, meus pacientes É não verdade. são maravilhosos. Né? Pena que não vai Legal. ter, só tem um aqui que está na live hoje, mas, né? Olha, Mas mas essa live vai ficar gravada no IGTV, eles vão poder assistir isso depois, tá? Lá tá, no IGTV. A sim. Reflexo Emociones colocou aqui, ó, na terapia, bem aplicada, traz muitos benefícios. Seguro que sim. Oh, A graças. terapia bem aplicada, né? E esse é justamente o diferencial que nós ensinamos quando falamos da reflexologia clínica, né? As pessoas talvez não saibam disso porque o que a gente tem ensinado naqueles vídeos, né, para aplicação em casa, as pessoas não sabem, mas ele tem uma sequência, por isso que a gente ensina daquela forma, para as pessoas seguirem aquela sequência para ter o resultado que elas têm, né?
A sim, reflexologia clínica, um dos grandes diferenciais, quando a gente fala da reflexologia clínica, nós podemos dizer que um dos grandes diferenciais, primeiro, ela é 100% voltada para tratamento de saúde, né? E é, segundo, ela tem um composto que não é comum na reflexologia que a gente vê de modo geral. Por quê? Porque a reflexologia clínica ela tem uma determinada sequência de trabalho, né, que nós ensinamos para os alunos e que potencializa todo e qualquer tipo de tratamento. E é é, por isso que fez um efeito tão importante aí no teu menino, né? sim. Em menos de 30 dias ele já não estava precisando mais da medicação, né? Eu ainda segui esses 30 dias por orientação do médico, né? Mas, né, eu Uhum, vou aguardar para ter até o retorno, né? Chegar o dia do uhum. retorno, avaliar novamente, né? Legal, isso é muito importante. Então, Leuda, uma coisa que fica bem evidente, né, em tudo que você tem comentado aí, é que não há como duvidar dos resultados da reflexologia, né? Que eles Não, realmente acontecem e acontecem de forma rápida, né? Esse é um rápido. detalhe bem interessante, né? É, eu digo porque, assim, eu tive um senhor antes da pandemia que ele começou o tratamento e aí ele já tinha feito cirurgia. E aí, quando ele ficou sabendo da reflexologia, ele falou, não, eu vou optar por esse tratamento. E na segunda sessão, Manuel, ele falou que não estava mais usando a medicação, né? E assim, a gente faz, né? Por conta da pandemia, a gente está fazendo online, né? Mas ele ama fazer o tratamento, né? Está dando É, continuidade à distância, né? Por conta da idade, mas sim, tá dando resultado, sim, legal. positivo, Isso é fantástico. Uma né? coisa que vale a gente ressaltar aqui, tá, para as pessoas que estão nos assistindo, para quem assistiu do IGTV, é o seguinte, olha, nós nunca vamos recomendar a uma pessoa que ela pare a medicação dela ou qualquer coisa desse tipo. Mas o que nós estamos mostrando aqui, a gente procura deixar isso bem claro, é que a medicação ela se torna desnecessária à medida que você vai melhorando, né? E o próprio médico ele vai identificar isso, né? Então as pessoas às vezes têm feito uso da medicação porque ainda não encontraram uma opção melhor. E é justamente isso É, que nós estamos apresentando para as pessoas, né? Se elas sim, começarem a fazer uso da reflexologia em casa, no cotidiano, elas vão ter essa opção. Em vez de ficar é. tendo aquela farmácia com remédios, um monte de remédios em casa, ele vai poder fazer uso da reflexologia para mudar a qualidade de vida. É porque a medicação é toxina, né? A pessoa vai se intoxicando, né? Vai se É agravando, melhora verdade. um quadro, mas piora outro, né? Então isso É é verdade. complicado. E a reflexo, ela faz toda essa limpeza, né, no organismo, né? Também. Exato. Agora, gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais disso, porque eu vou falar para vocês agora, mais cedo, durante a semana, nós tivemos ali algumas perguntas que nós disponibilizamos na caixa de perguntas sobre a reflexologia e algumas questões que as pessoas perguntaram sobre túnel do carpo, perguntaram sobre diabetes, e a reflexologia, ela fornece sim ferramentas, ela é uma ferramenta capaz de tratar todos esses distúrbios, tá? Independente se é uma diabetes, se é uma fibromialgia, se é estresse, ansiedade, tudo isso dá para ser tratado com reflexologia. Quando nós utilizamos a reflexologia clínica, nós conseguimos alcançar resultados fantásticos, como vocês têm visto aí a Leuda comentar, mas a gente alcança isso por quê? Porque na reflexologia clínica, mais do que trabalhar os sintomas, nós temos uma proposta, uma metodologia onde nós encontramos a raiz do problema e passamos a trabalhar isso a partir da raiz do problema. Então, quando você fala assim, então eu vou fazer uma reflexologia para me tratar disso e daquilo, basta ir em qualquer profissional da reflexologia? Não necessariamente. Por quê? Porque, como eu já mencionei em outras lives, né, a reflexologia, num contexto geral, ela tem sido vista por muitos como uma técnica de massagem. Na verdade, não tem a ver com reflexologia. A massagem,
é quando você trabalha o sistema muscular com o objetivo de produzir um relaxamento ou coisa desse tipo. Mas quando nós falamos da reflexologia clínica, nós estamos falando de identificar a raiz dos distúrbios que a pessoa tem. E aí nós trabalhamos isso e fortalecemos o organismo de dentro para fora. No caso, o que a Leuda mencionou aí do filho dela, né, que tinha uma bactéria. A bactéria precisa ser combatida com medicações, e é verdade porque é um fator que a gente chama de exógeno, ele vem de fora para dentro e precisa muitas vezes de uma medicação. Mas o ponto mais importante é como você precisa melhorar a imunidade. E o trabalho que a Leuda fez com o filho dela trabalhou esse processo da imunidade. Fortaleceu o processo de imunidade, ele passou a identificar melhor a invasão viral que estava acontecendo no organismo e reprimiu isso. Por isso que teve um efeito tão forte e conseguiu reverter um quadro que tecnicamente não era tão simples de ser revertido, pelo menos do ponto de vista médico. Mas com a reflexologia, isso pôde ser trabalhado de dentro para fora e conseguiu o efeito que ela teve, né? Então, ela tem esse poder sim de fazer mudanças muito impactantes na saúde de uma pessoa, tá? E a Leuda é mais uma dessas pessoas que nós trouxemos aqui hoje para poder mostrar que realmente isso acontece e é possível que você mude a qualidade de vida e a saúde. Para aqueles que estão entrando agora, que não pegaram o começo da live, essa é a Leuda e ela contou um pouquinho para nós aqui de como a reflexologia mudou a vida dela, tem mudado a vida da família dela, da saúde, e o que nós queremos é que mais pessoas tenham acesso a essas informações, né? Então, vocês podem distribuir à vontade essa informação com as pessoas, né? Leuda, você vai poder compartilhar essa história com N pessoas que você convive, elas vão conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Porque às vezes alguns convivem com a gente, mas não conhecem tão bem a nossa história, mas eles também vão poder conhecer o mudado a sua vida, assim como também tem mudado a vida de muitas outras pessoas, né? Então nós vamos deixar essa live aqui gravada para ser compartilhada com as pessoas, né? Gratidão. Leuda, obrigado pela sua participação de hoje e por compartilhar a sua história com a gente, né? Nós vamos conversar um pouquinho mais aqui para me responder algumas perguntinhas que nós tivemos aí sobre a reflexologia. E eu tenho algo para contar para vocês que estão com a gente aqui hoje. Talvez vocês não estavam na live de quarta-feira ou na live de ontem. E eu vou comentar com vocês aqui daqui a pouquinho, assim que a gente estiver terminando a live, como é que você pode ter a possibilidade de fazer uma consulta comigo e com a Josi. Nós vamos fazer na segunda-feira sortear uma consulta. Alguém vai ganhar uma consulta porque tem convidado pessoas para seguir o Sebrae. E nós vamos ter um outro sorteio de consulta para aqueles que estiverem ao vivo e com a meta batida nós vamos fazer essa consulta. Mas durante a semana que vem, e nas lives que nós vamos ter, nós vamos trazer aqui mais algumas histórias fantásticas para vocês, tá? Mas nós vamos na próxima semana, todos os dias, ter uma coisa nova para vocês, para as pessoas que estiverem ao vivo. Nós vamos distribuir e-books para vocês, para aqueles que estiverem ao vivo, e vocês vão saber como é que vocês vão marcar, fazer essas marcações para vocês concorrerem, tá bom? A Liliane perguntou, vocês têm canal no YouTube? Sim, o Sebrae também tem um canal no YouTube. Você vai procurar lá, Sebrae Reflexologia, você vai encontrar também o nosso canal, e depois a gente vai postar, a gente pode postar para vocês aqui no Instagram, para vocês acompanharem, tá? Leuda, obrigado pela sua participação, Obrigada. foi um prazer estar com você aqui hoje. Igualmente com todos, tá? Tchau, tchau. Obrigado, querida. Então, gente, olha só, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre exatamente esse processo, a reflexologia clínica. Vocês devem perceber que eu sempre uso esse termo, reflexologia clínica, reflexologia clínica. E por que nós usamos isso? Para diferenciar do conceito geral que as pessoas estão tendo sobre reflexologia. Muita gente, quando fala da reflexologia, elas têm aquela visão de que é uma massagem nos pés. Alguns até falam assim, a reflexologia melhora bastante, né? Mas o que nós queremos mostrar para vocês é o seguinte, se você aplicar o que nós estamos ensinando e fizerem isso na ordem com que nós estamos ensinando, vocês vão ter o resultado. Independente de você saber o que está acontecendo ou não,
né? O que nós estamos fazendo é entregando a receita de bolo, ensinando como é que você pode aplicar a reflexologia para aliviar aquilo que você está buscando, uma dor de cabeça, uma cólica menstrual e assim por diante. Agora, nós tivemos ali algumas perguntas, por exemplo, alguém colocou lá para a gente na caixinha de perguntas que queria saber pontos para diabetes, por exemplo. A diabetes, assim como teve uma pergunta falando sobre o túnel do carpo, são processos que precisam de um cuidado mais específico. Então, por exemplo, no caso do túnel do carpo, né, é um processo inflamatório e ele é decorrente do fígado. Existe lá uma disfunção que está acontecendo no fígado e que vai afetar os tendões. Agora, olha só que interessante. A maioria das pessoas, né, não vão saber isso. Quando você for tratar lá o túnel do carpo, a pessoa vai se concentrar naquilo que está acontecendo ali, na sintomologia, vai procurar te ajudar a aliviar a dor que a pessoa está sentindo, mas poucas pessoas sabem que para resolver isso, você vai precisar cuidar do fígado. E aí, cuidando dele, você vai ter um resultado lá no tendão que está inflamado. No caso da diabetes, a mesma coisa. A grande maioria das pessoas, quando fala em reflexologia, vão pensar, olha, precisa lá trabalhar o pâncreas e tal. Mas olha só, a gente vai trabalhar principalmente o fígado. E quando você restabelecer a saúde do fígado, o que vai acontecer? A pessoa vai ter um resultado de melhora no quadro de diabetes. Aí a Maria José, o que é a túnel do carpo? É uma inflamação que acontece no nosso pulso aqui, ó. Tá? E a pessoa passa a ter dificuldade na movimentação da mão, tá? Mas essa inflamação ela tem a ver com disfunção no fígado, tá? E é por isso que algumas pessoas precisam até fazer cirurgia, porque não conseguem trabalhar esse processo inflamatório. Porém, quando você trabalha lá com a reflexologia clínica, você consegue recuperar desse processo. Eu já cuidei de situações em que a pessoa não precisou fazer a cirurgia, tá? Porque é muito doloroso esse processo. A pessoa não aguenta segurar um copo quando tem um processo de inflamação intensa, tá? Então, tem processos que você não vai trabalhar só com aquilo que a gente ensinou lá nos pontos, porque aquilo ali, gente, é como se fosse para você cuidar de situações emergenciais em casa, né? Então, por exemplo, imagina, quando você está com dor de cabeça, as pessoas vão lá e tomam um paracetamol, tomam uma dipirona. Mas quando ela tem um problema mais sério, ela precisa ir ao médico. Então, é importante que vocês entendam que nós estamos ensinando para as pessoas tudo aquilo que você pode usar em casa e que não precisa de um tratamento para ter o resultado. Você está com a dor lombar, se você for lá, pega o nosso vídeo, dores lombares, e você trabalha seguindo aquela ordem que nós ensinamos ali, você vai ficar sem as dores lombares, ok? Mas, eu tenho um problema aqui de artrite reumatoide, que foi uma outra pergunta que nós tivemos. Se você pegar nos pontos ali, você vai trabalhar a artrite reumatoide, você pode ter um alívio da dor, mas não é tratamento. O tratamento precisa de uma coisa mais profunda, tá? Então aí você vai procurar um profissional formado em reflexologia clínica e ele vai trabalhar a raiz do problema e como resultado você vai ter a possibilidade até de se livrar da artrite reumatoide, tá? E aí a Lili pergunta, como é que você faz para tratar o fígado? Olha, você vai usar a reflexologia clínica. Aí você pode procurar um profissional que saiba reflexologia clínica, que tenha formação em reflexologia clínica, ok? Ou você pode aprender a reflexologia para você fazer a autoaplicação. Porque um outro aspecto que nós salientamos é que dá para fazer a autoaplicação da reflexologia. Outra pergunta que nós tivemos lá foi, reflexologia dói? E a minha resposta lá foi, reflexologia clínica não dói. Mas muita gente vai na reflexologia e fala assim, nunca mais eu quero voltar lá porque doeu muito. Ok, como é que isso acontece? Existem algumas técnicas e formas de aplicação da reflexologia. Por exemplo, se você fizer uma visita na Tailândia, por exemplo, e você fizer reflexologia, cara, dói pra caramba. Porque no conceito deles, quanto mais doer, mais efeito vai fazer. Agora, no processo que nós ensinamos da reflexologia clínica, você não precisa sofrer fazendo reflexologia, tá?
Eu ensino muito isso para os alunos, a gente bate muito forte nisso. Reflexologia não é dor, é estímulo. Às vezes a pessoa pode ter uma certa sensibilidade, pode, mas não dói a aplicação da reflexologia. Não, não deve ser assim. E a gente ensina isso muito fortemente para os alunos. E o efeito, inclusive, é muito maior, é bem mais potencializado do que quando você trabalha e ocasiona dor na pessoa, tá? Então, reflexologia dói? Bom, a reflexologia é clínica. E aquela reflexologia aplicada pelos profissionais formados pelo Sebrari, eu tenho certeza que elas não vão doer, ok? Então, se doeu muito, a pessoa tem a sua forma de aplicar a reflexologia. Vai ter resultado? Sim, vai ter resultado, tá? Mas você não precisa sofrer para ter o resultado. Essa é o que eu sempre ensino isso para os alunos, né? A Cátia Rodrigues pergunta assim, e doenças de pele? Sim, doenças de pele você tem como tratar com a reflexologia. Agora, deixa eu te contar uma coisa sobre as doenças de pele e que poucos profissionais da reflexologia talvez vão saber a raiz do problema. Eu vou contar uma coisa para vocês bem interessante. Se tiver alguém aqui na live que seja um profissional da reflexologia, mas que não tenha tido a formação com a gente, talvez ele vai pensar, mas como assim? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Para resolver os problemas de pele, tem que tratar o pulmão e tratar o intestino. E uma grande parte das pessoas não vão saber disso. Então vão passar muito tempo tratando os problemas de pele. Psoríase, por exemplo, alguns tipos de problemas de pele que as pessoas têm, eu já tive a possibilidade de tratar algumas dessas pessoas, alergias, né, por exemplo. E o que eu pude identificar nessas pessoas? Quando você trata pulmão, e principalmente o intestino grosso, quando você trabalha isso, você consegue ajudar a pessoa no processo de alergia. É fantástico isso. Olha, eu tive um garotinho, olha só que coisa interessante. Um garotinho de 6 para 7 anos de idade, e ele tomou iogurte, né, na escola, e ele não podia, que ele tinha alergia à lactose. E ele foi para o hospital na quinta-feira, né, ele tomou isso numa quinta-feira, foi para o hospital, ficou todo empolado. E 3 dias depois, ele tomando antialérgico, a mãe trouxe ele para me dar uma olhada e falou, olha, a situação dele é assim, assim, assim. E aí eu falei, tá bom, deixa eu trabalhar um pouquinho, né? Vou trabalhar aqui algumas coisinhas dele e me diga como é que ele vai estar amanhã cedo. E eu atendi ele no final da tarde de sábado. E trabalhei do pezinho dele e trabalhei bastante o pulmão, trabalhei bastante o intestino grosso, o intestino delgado e tal. No outro dia, a mãe liga pra gente e fala assim, olha, o meu filho tá limpo, a pele tá limpa como se não tivesse nunca tivesse tido uma alergia. O que é que você me sugere agora? O que é para me fazer? Eu falei assim, olha, vai lá agora e dá iogurte para ele, ver o que acontece. Mas e se ele empolar de novo? Olha, eu acho que a gente conseguiu encontrar o processo aí que limpou o corpo dele. E aí ele foi lá, levou na padaria, comeu iogurte. Até hoje, isso deve fazer aproximadamente uns 4 anos, 4, 5 anos. Nunca mais ele teve alergia alimentar naquele processo. Mas tem a ver com o que a gente trabalhou no pé. Então, a reflexologia faz isso. Eu consegui trabalhar a raiz do problema, né? Então, nesse caso, como eu trabalhei a raiz do problema, eu não preciso ficar me degladiando com a sintomologia. Então, quando eu falo para vocês assim, olha, procurem conhecer a reflexologia clínica. Eu não estou falando simplesmente de conhecer a reflexologia podal. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Eu estou falando de você conhecer a reflexologia de uma forma que ela possa tratar a raiz do problema. Então, esse é um dos grandes diferenciais dos profissionais formados em reflexologia clínica pelo Sebrari. Eu ressalto isso para vocês, que é um dado importante. No Brasil, as únicas pessoas que hoje conhecem a reflexologia clínica são os profissionais formados pelo Sebrari. Nós desenvolvemos uma coisa chamada hierarquia sistêmica e quando a gente procura identificar as doenças, a gente trabalha dentro desse processo. A Reflexo Emociones, que é o pessoal que está assistindo a gente aí lá na Colômbia,
eles vão entender um pouquinho do que eu estou falando, porque eles conhecem esse processo, um pouco mais desse processo que eu estou mencionando aqui para vocês, né? Mas aqui no Brasil, quase ninguém da área profissional hoje tem esse conhecimento desse processo. Mas por que nós estamos trazendo pessoas aqui nessas lives durante a semana? Para vocês verem que é real, que acontece e que a potência com que a reflexologia pode trabalhar na vida de uma pessoa é muito grande. E se você aplica isso para trabalhar a raiz do problema, a pessoa pode se livrar definitivamente do problema. Por exemplo, vocês viram lá o Renato, há mais de 7 anos ele não toma nenhum tipo de medicação, ele tomava 12 remédios diferentes por dia. E ele não precisou mais tomar remédios, faz 7 anos que eu atendi o Renato e trabalhei no pé dele. Eu já tive aqui pessoas que tomavam medicações, o Wilson, que foi outro rapaz que deu entrevista para a gente aqui, ele tinha transtorno de compulsividade, ele tomava remédio há 12 anos. E ele nunca mais tomou isso. A menina dele era autista e hoje ela não tem mais o quadro de autismo. Então, por que isso foi possível? Porque trabalhou com a reflexologia, foi mais do que isso. Trabalhou com a reflexologia clínica. Então, trabalhou a raiz do problema. E o que nós agora estamos ensinando para vocês? O uso da reflexologia clínica em casa. E é por isso que nós estamos preparando para vocês e nós vamos lançar nessa próxima semana. E é importante que vocês fiquem atentos às lives que nós vamos ter todos os dias. Nós estamos preparando para vocês, para as pessoas, né, para o maior número possível que puder, um workshop de reflexologia clínica. E nós vamos ensinar vocês a tratar, olha bem, não é apenas usar alguns pontos, nós vamos ensinar vocês 3 coisas. Tratar a ansiedade em casa. Nós vamos ensinar como lidar com as dores lombares em casa. E nós vamos ensinar como melhorar a libido. E nós vamos ensinar isso no workshop. Ok? Isso não vai ser ensinado nas lives e a gente não vai deixar isso postado lá nos videozinhos. A gente vai ensinar isso no workshop e você vai precisar se cadastrar nesse workshop, você vai precisar ficar atento para você poder participar e não perder. Vão ser 3 dias que você vai passar aqui 2 horas com a gente, ao vivo. Vai ter material didático para você poder acompanhar o curso. Vai ter muita coisa. Nós estamos preparando isso para vocês e a gente vai lançar agora. Agora, nós queremos o maior número possível de pessoas, mas a gente fala assim, maior número possível de pessoas, mas vai ter limite, né? Então, assim, nós vamos ter uma quantidade X, isso em função da plataforma, tem uma série de questões aí que infelizmente nos limita, né? Mas vocês vão precisar correr na frente. Assim que a gente lançar o workshop, vocês vão começar a fazer as suas inscrições, chamar os familiares. Só que tem uma outra coisa. Vocês, para participar do workshop, vai precisar de alguém com vocês, para vocês poderem praticar durante o processo, tá? Então, por isso que a gente está motivando vocês. Olha, chame os colegas, chame pessoas que você conhece, avisa seus seguidores. Para quê? Porque quando você fizer um workshop, você vai precisar de alguém para você treinar e poder pegar no pé durante o processo. Mas nós vamos ensinar isso para vocês. Tá? Vocês não vão pagar nada para isso, mas nós queremos que vocês aprendam. Então, isso é uma coisa fantástica que a gente está fazendo. Vocês vão aprender ali, lidar com os três problemas que hoje está entre os top 10 de reclamação das pessoas, que é o estresse, né? Estresse, ansiedade, as dores lombares, principalmente, as pessoas reclamam muito de dores nas costas, dores lombares, e problemas com a libido, que quase ninguém admite, quase ninguém fala, mas está entre os top 10 das reclamações, das dores que as pessoas têm. Então, como é que você tem que fazer? Cara, acompanhe as nossas lives, que nós vamos ter surpresa todos os dias a partir da próxima semana. E nós vamos lançar esse workshop e nós vamos ter surpresa todos os dias. Então vai ser importantíssimo que você fique ali, ó, conectado, ligado com a gente, vai chamando outras pessoas aí para poder participar. Tá bom? Então, nós temos muita coisa que a gente vai fazer aí para ajudar vocês nesse processo. Nós queremos sim, queremos popularizar a reflexologia clínica, queremos que ela seja utilizada pelas pessoas. Então,
é fundamental. Nós não vamos conseguir alcançar essas pessoas se não for através de vocês. Então é vocês que vão fazer esse movimento, vocês é que vão engajar isso aí. E isso surgiu justamente porque nós entendemos que nós podemos mudar a vida das pessoas, né? E ensinar a reflexologia para elas é uma coisa muito simples, tá? E então vale a pena se a gente fizer isso, tá? Nós queremos entregar tudo isso para vocês, tá? E nós queremos entregar isso com simplicidade. Por isso que a gente tem chamado vocês para engajar esse movimento com a gente. Quanto mais vocês estiverem engajados nisso, quanto mais vocês estiverem chamando pessoas, porque nós queremos que elas venham, né, que elas nos acompanhem as nossas lives, em função do que elas podem aprender e do quanto elas podem transformar a vida delas com coisas muito simples, que é o uso da reflexologia. Então, as pessoas que nós temos trazido aí para vocês são pessoas que passaram por tratamentos de reflexologia, que têm feito uso da reflexologia no seu cotidiano, tá? Então, assim, vale muito a pena. Como a Gislene falando aí, ó, vale a pena, pessoal. O resultado é gratificante, e é mesmo, tá? Vocês vão poder melhorar muita coisa em função do uso da reflexologia. E nós queremos muito fazer isso. Então, vocês já sabem, né? Nós temos aí essa promoção que a Josi disponibilizou ontem, aonde você precisa fazer o seguinte: compartilhar um vídeo do Sebrari, tá? Ensinando lá dor lombar, dor no estômago, qualquer que seja. Compartilhe esse vídeo. Você vai fazer em casa, em alguém, esse vídeo que você compartilhar, por exemplo, você vai fazer em casa e aí você vai contar a sua experiência. Você vai lá no seu history e você vai colocar assim: gente, olha, eu apliquei a reflexologia que eu aprendi sobre dor no estômago e olha, foi fantástico e tal, tal. E eu acho que vocês também deveriam acompanhar, fazer em vocês, e você vai motivar as pessoas que te conhecem para que eles também possam fazer a mesma coisa. E essa pessoa, quando vier acompanhar o Sebrari, ela vai colocar assim: olha, arroba fulano de tal, né, me chamou para estar aqui. E aí, essa pessoa que tiver mais indicações, aí veja bem, não é para concorrer, você não vai concorrer a uma vaga. Quem tiver mais indicações já vai ganhar a consulta com a gente. E olha, a consulta que nós vamos dar não é apenas a consulta sobre a sua fisiologia. A gente vai dar a sua consulta e a gente vai falar sobre tudo que seus pés nos contam. A gente vai falar sobre o seu lado emocional, a gente vai falar sobre o que está acontecendo com você e qual é o caminho que você pode tomar para poder ter melhoras na sua vida, na sua qualidade de vida e na sua saúde. Tá? Então vai ser uma consulta completa, tá? Que a gente vai fazer isso. Então nós temos aqui bastante pessoas que já têm feito indicação, têm indicado muitos amigos, eles estão vindo e estão falando: olha, eu estou aqui por causa de fulano de tal, arroba fulano de tal, e marca essa pessoa. Tá? E você que publicar a sua experiência com o vídeo que nós colocamos, vai colocar lá assim: olha, eu fiz o que o Sebrari ensinou para dor nas costas e olha, foi fantástico, melhorou. Você vai contar a sua experiência, como que você viveu isso. E aí marca o Sebrari para a gente poder ver o resultado que você teve e compartilhar também com as outras pessoas. E se nós alcançarmos, automaticamente, quando você faz isso, mais pessoas vão começar a acompanhar. E olha só, esses amigos, como a Josi falou, vão ser eternamente gratos a vocês por aquilo que vocês vão estar promovendo na vida dela. E automaticamente, quando a gente fizer tudo isso, vocês chamando esses amigos, se até no domingo nós alcançarmos 1000 seguidores, olha só, faltam pouco mais de 150, tá? Se nós tivermos 1000 seguidores até no domingo, em vez de uma consulta, nós vamos sortear mais uma consulta. O que indicou mais vai ganhar uma consulta e inteirando 1000 pessoas, a gente vai sortear uma consulta para todo mundo que estiver ao vivo na segunda-feira. Então, olha só, para ganhar a consulta você tem que estar ao vivo, tá bom? E tanto faz, quem tiver vai estar lá. Olha, você pode fazer uma coisa para aliviar a dor das pessoas. Mostrar para ela que existe a reflexologia clínica. E é isso que nós queremos que você faça. Tá bom? Contribua com a qualidade de vida dos seus amigos, das pessoas que você ama, ensinando elas que é possível ter a reflexologia clínica em casa. E é isso que nós queremos para você e é o que nós queremos para todas as pessoas. Tá? E lembre-se, quando você estiver
quiser saber um pouquinho mais da reflexologia, quiser mostrar para alguém o que é reflexologia clínica, então vai aí uma dica de ouro. Você vai digitar no seu browser assim, www.sebrare.com.br, porque o nosso site está lá justamente para isso, tá? Ele é um site institucional e está lá para mostrar para vocês razões para a reflexologia clínica, o que a reflexologia clínica faz com as pessoas de terceira idade, diabetes que pode ser tratada com reflexologia clínica e assim por diante. Vocês vão encontrar muita informação no site, lá nos posts, vocês vão ver várias reportagens sobre o uso da reflexologia clínica. Tá? São informações confiáveis que vocês vão poder espalhar para as pessoas para elas saberem. Então, isso é reflexologia clínica? Legal, vai fazer diferença na minha vida. Tá bom? Gente, na segunda-feira nós vamos ter mais uma live fantástica. E eu quero vocês aqui com a gente na segunda-feira. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão a Leuda, que participou. Reflexo Emociones, que está em Colômbia. Graças por sua presença. E gratidão a todos vocês por estarem aqui conosco. Tá bom? Fica um grande abraço para cada um de vocês. Um beijo e a gente se vê na segunda-feira.